Salve, salve galerinha do Monte, meu nome é Anderson Rabelo, sou professor de português e redação e você tá no canal Um Monte de Letras. Hoje eu tô muito feliz porque eu tô começando um projeto novo que se chama Vozes da Canção. Esse que é um projeto tripartido, porque ele tá aqui como podcast, também está como vídeo de YouTube e Reels do Instagram / TikTok. E quem vai me ajudar a crescer esse projeto é você. Então não se esqueça de se inscrever tanto no canal quanto no podcast e dar o like e compartilhar com seus amigos, beleza? Mas antes de mais nada, você deve estar perguntando que projeto é esse, Vozes da Canção? O que é que você está querendo com isso, Anderson? Vou explicar rapidamente. Eu gosto muito de música e eu acho que a música é um retrato perfeito da sociedade. Ainda quando você escuta músicas que você acha que não prestam, que não servem para absolutamente nada, eu quero desconstruir essa ideia da sua mente porque elas servem sim. Ali por trás tem sempre alguma coisa para poder a gente dizer e ela pode nos servir como repertório sociocultural na hora de escrever uma redação. A ideia aqui é dissecar cada música, é mostrar o que é que está por trás daquela fala, ainda que não tenha sido a intenção do autor, mas muitas vezes até desconstruir aquilo que a gente lê num primeiro momento para poder alcançar essas interpretações possíveis, essas vozes dessas canções. E hoje eu vou iniciar com uma música que eu gosto muito, que é A Novidade, dos Paralamas do Sucesso, que escreveram junto com Gilberto Gil. Essa letra, na verdade, foi escrita por Gilberto Gil. Herbert Viana ligou para ele, que estava em Florianópolis, pedindo para escrever uma música para completar o seu álbum Selvagem. Mas a ideia não é falar sobre isso. A ideia é analisar a letra e chegar a algumas conclusões a partir daquilo que está escrito. Então, nesse momento, eu vou cantar um trechinho. Quem tiver no YouTube não vai poder ouvir toda, porque aqui eu posso tomar um bloco. Mas lá no podcast, no áudio, você vai poder escutar ela toda. Vamos cantar? Oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. A Novidade é uma música que as bandas dos anos 80 tratavam muito, que era o assunto do desnível social. E caiu como uma luva para esse disco Selvagem dos Paralamas do Sucesso, que tem uma vasta crítica e em alguns momentos a gente vai trazer algumas músicas para aqui, para Vozes da Canção. Lembra que eu falei que as músicas fazem um retrato perfeito daquele momento social? Pois é, os Paralamas estavam vindo de um final de época da ditadura militar. Então você tem algumas realidades que ainda não foram bem trabalhadas, inclusive esse desnível social existia muito mais marcado naquele momento do que hoje, muito embora tenha voltado absurdamente nos últimos anos. Nas primeiras estrofes você pode ler o seguinte, ó: a novidade veio dar à praia na qualidade rara de sereia, metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Num primeiro momento pode ser que a gente não entenda o que exatamente ele está querendo dizer ali. Mas o próprio Gilberto Gil já afirmou que a sereia é a origem de todo o debate. Porque a sereia ela tem uma dicotomia aí. Ela tem a beleza exuberante da sereia que conquista os navegantes, que seduz aquele que passa, mas ao mesmo tempo ela tem um rabo de peixe. E para aqueles que estão esfomeados, o rabo de peixe é muito mais importante do que uma beleza. O busto de uma deusa maia é justamente aquele busto que é exposto pela burguesia em suas festas, em seus comes e bebes. Então você tem como colocar aquela beleza à mostra. Entretanto, para o pobre é muito mais importante comer, é muito mais importante discutir como dividir aquele rabo de peixe entre si, para que eles possam sobreviver. E existe um desespero aí também, porque você precisa se alimentar para poder continuar a viver. E aqueles que já têm esse alimento transformam aquilo tudo numa coisa simplesmente bela, que não está errado, mas que é necessário dividir. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Então a gente pode dizer que a sereia é uma espécie de paradoxo. Beleza e alimentação. Rico e pobre aparecendo naquela imagem. Olha só que sutileza na construção de uma letra de uma música, né? Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Oh, 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 oh,
Uou. Já nas próximas estrofes, complementando o que já foi dito, a gente pode ler o seguinte, ó. E a novidade que seria um sonho, o milagre risonho da sereia, virava um pesadelo tão medonho ali na praia, ali na areia. A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho para cada lado. Aqui, Gil retrata novamente essa dicotomia, esse paradoxo, quando você fala do sonho e do pesadelo ao mesmo tempo. É o poeta querendo cantar suas canções, querendo recitar os seus poemas, e ao mesmo tempo o esfomeado que quer sobreviver, que quer se alimentar. E quando não há uma unidade, não sobra nada para ninguém. Perceba que no final da música ele fala o seguinte, ó: estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho para cada lado. Ou seja, o sonho de se alimentar e o sonho de recitar um poema, de cantar uma canção, e o poema e a canção aqui novamente é uma metáfora para a burguesia, acabou, porque nenhum dos dois conseguiu aquilo que quis, porque, querendo ou não, um quis mais do que o outro. E aqui eu não vejo uma crítica direta ao pobre não, eu vejo muito mais uma crítica direta à própria burguesia que quer tudo para si, e aí quando o pobre precisa invadir aquele espaço para conquistar o seu terreno, começa a confusão, começam todas as guerras que a gente vê por aí. A metáfora da sereia é perfeita para essa análise, eu particularmente gosto muito dessa canção. Agora você deve estar se perguntando aí, como é que eu posso utilizar isso aqui numa redação? Vou lhe dizer alguns temas de Enem que já apareceram e que a gente poderia ter utilizado essa música como um repertório sociocultural. Veja bem, o Enem de 2007 traz o seguinte: o desafio de se conviver com as diferenças. Quer tema melhor do que esse para colocar essa música? É um repertório que você pode colocar para discutir justamente essas diferenças e essas realidades. Como é que eu vou conviver com o diferente se eu não aceito muito bem, se eu não aceito que ele passa fome, se eu não aceito que ele precisa comer, que ele precisa sobreviver? Entende? Então, ó, eu posso usar isso aqui muito bem como um repertório. Lógico que dentro de um contexto que a gente não vai colocar de qualquer jeito esse repertório lá, mas eu posso fazer essa desconstrução ao ponto de chegar nessa análise dessa maneira e encaixar na minha redação. O Enem de 2009 também discutiu uma outra temática que é interessante, que foi o indivíduo frente à ética nacional. Pois é, como é que eu vou discutir ética se tem gente passando fome, tem necessidades mais importantes e mais urgentes a serem trabalhadas? Lógico que eu não estou dizendo que a ética não é importante, não é essa a questão, mas justamente dizer, eu preciso colocar a pessoa que tem fome para se alimentar, para que a partir daí a gente entenda o que é ética e cada um entre no seu lugar. E aí não haja sonhos despedaçados, como lá na letra, no final dela, é afirmado. Um último tema aqui que você poderia também utilizar essa música foi o tema de 2016, um pouco mais recente, que fala sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Aí eu já não estou falando mais de classes sociais, embora de alguma maneira eu possa abordar também, mas eu estou falando especificamente sobre pontos de vista diferentes. Um que enxerga a sereia como uma beleza e outro que enxerga a sereia para se alimentar. Um que enxerga a fé do outro como demoníaca e o outro que enxerga aquela fé como possibilidade de chegar a um Deus, de chegar a um lugar diferente desse plano que a gente vive. Mas não se engane, nesse tema especificamente ele estava falando das religiões de matrizes africanas, do preconceito existente a essas religiões. Por isso que existem os textos de apoio para você não se perder. E é assim que você pode utilizar essa música dos Paralamas do Sucesso para diversas temáticas, diversos eixos temáticos, só sabendo ler, interpretar aquilo que tem naquela letra e utilizar da maneira mais adequada possível. E essa, meus amigos, é só uma das várias vozes da canção. Bom, gente, vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever em todas as redes sociais da gente, YouTube, Instagram, podcast, TikTok, sei lá o que vocês acharem, e divulgar isso para que a gente possa crescer. Por sinal, em setembro a gente vai ter um evento chamado Vozes da Canção, em que eu vou colocar uma banda no palco, a gente vai cantar e a gente vai analisar várias letras de músicas e vai ser muito interessante. Então, ó, não deixem de divulgar esses vídeos aqui, esse podcast, porque a ideia é que a gente cresça e que a gente alcance o céu e a nota 1000 na redação do Enem, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e tchau!